Graça e paz a todos. Nesse vídeo, vamos falar sobre a criação do tempo. Esse tempo linear que é o dia de 24 horas que a gente vive. E nesse vídeo aqui tem muitas coisas que eu vou falar por cima, porque eu já falei antes em vídeos anteriores. Então se você nunca assistiu, chegou aqui agora, para entender tudo, é bom que você volte lá nos vídeos mais antigos, para poder compreender todo o assunto. Então vamos lá. Antes do Criador criar o tempo, existia apenas a eternidade, que é o Aion, o céu. E como a gente sabe, na eternidade não existe tempo, não existe dor, não existe fome, não existe morte. Todas essas coisas que são ruins, digamos assim, é algo que está dentro do tempo. Então, como que esse tempo foi criado? Para criar o tempo, ele precisaria reduzir a velocidade da luz. Então, a luz do Aion, que é uma velocidade imensurável, infinita, teria que ser reduzida para que pudesse haver densidade. Só pode existir tempo onde existe densidade. No Aion não tem densidade, porque tudo lá é espírito, é luz. Então ele precisaria desacelerar essa luz para poder criar o tempo Cronos com densidade e o corpo das pessoas. E aí quando houve a guerra no céu, que Satanás se rebelou contra o Criador, ele com seus anjos, lá no céu não havia como essa guerra acabar, porque lá é eternidade. E se lá é eterno, ninguém morre, entende? Então essa guerra no céu, caso o tempo não fosse criado, seria algo realmente eterno, como o próprio nome já diz. Então o tempo ele foi criado e Satanás foi lançado aqui dentro do tempo, porque ele já foi destruído. A partir do momento que ele caiu dentro do tempo, já acabou para ele. Porque no tempo existe início e fim. Então se ele está preso dentro do tempo, em algum momento vai chegar o fim dele, entende? Então para o Criador que está fora do tempo, Satanás já está derrotado. Às vezes as pessoas se perguntam assim, por que Deus não derrotou logo Satanás? Mas ele já derrotou. Só que nós, como também estamos no tempo, na nossa mente, a gente tem que esperar esse tempo linear passar até que tudo se concretize. O que foi dito lá atrás, nas Escrituras, vai acontecer no Apocalipse. Só que da visão do Criador, que está na eternidade, Satanás já foi derrotado, porque ele não está preso ao tempo. Só nós que temos essa visão, linear do tempo, onde tudo precisa passar para que possa acontecer. Então, como que o Criador reduziu essa luz? Porque você tem que entender que a matéria, ela é luz com densidade. É luz com velocidade reduzida, se a gente comparar com o Aion. E o cubo de Kairos, ele é uma demarcação que separa a criação do tempo da eternidade. Então você imagina que tem a eternidade e o cubo de Kairos é uma demarcação onde lá dentro o tempo Cronos vai começar a ser criado, que é o tempo onde nós estamos. E aí quando ele cria esse cubo de Kairos, a luz e a água começam a adquirir densidade. As águas primordiais começam a adquirir densidade e também a luz começa a desacelerar para poder criar o tempo. E seria essa imagem aqui que você está vendo. Aion atemporiza, que é o não tempo. Kairos desacelera a luz. E Cronos quantifica, que é o tempo de 24 horas, o tempo linear. E por que eu citei a água aqui? Porque tudo foi criado a partir da água. É tanto que lá em Gênesis, se você analisar, você vai perceber que não cita ele criando a água. A água já existia antes de ele fazer a criação. E se você ler aqui, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Então é como se a água ela fosse a matéria-prima da criação. E aí, continuando, dentro desse cubo de Kairos, através da densificação das águas primordiais e da diminuição da velocidade da luz, ele criou o cubo do tempo Cronos. E do Kairos para o Cronos, vai acontecer essa redução de 1000 anos para um dia. Então, 1000 anos no Kairos equivale a um dia aqui. É como se, por exemplo, um dia no Kairos leva 1000 anos para passar, entendeu? É por isso que Pedro fala, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso aqui é porque ele é soberano sobre o tempo, ele não está preso ao tempo. Afinal, quem criou o tempo foi ele mesmo. Então, para ele, é como se ele olhasse para o tempo e fosse como um livro. Ele pega o livro do tempo, ele pode ver passado, presente e futuro. Entendeu por que você tem as Escrituras, a Bíblia? Quando você pega a Bíblia, você pode ler o que aconteceu no passado, você pode ver o presente de acordo com o tempo que você estiver vivendo, o tempo bíblico, que você estiver encaixado,
e você pode ver o futuro, que é o Apocalipse. A diferença é que você está dentro desse tempo. Já ele não, ele olha de lá e vê tudo estando de fora, estando acima do tempo. E esse cubo, no filme da Marvel, ele é o Tesseract. Eles mostram a verdade no sentido de ficção. E aí você pensa que é ficção, mas na verdade não é. E se você for analisar no filme, o Tesseract é a joia do espaço. É o espaço 3D, né? Então você pode viajar para qualquer lugar dentro desse cubo, que é o próprio Tesseract, através da joia do espaço. E naquele filme Interestelar, isso também é mostrado. Só que lá eles mostram em outro sentido. Eu vou até ler aqui para explicar isso aqui, ó. No filme, quando o Cooper se aproxima de um buraco negro e passa um tempo em um planeta muito próximo a ele, onde a gravidade é extremamente intensa, o tempo para ele passa muito mais devagar do que para quem está longe daquele campo gravitacional. No planeta próximo ao buraco negro, 1 hora equivale a 7 anos na Terra. Por isso, embora Cooper passe apenas algumas horas ou dias em sua perspectiva, décadas se passaram na Terra. Assim, quando ele retorna, sua filha Murphy já está idosa e ele continua praticamente com a mesma idade de quando saiu. Essa visão deles aqui é baseada na teoria da relatividade, né? Da dilatação do tempo. Mas na verdade, o que é um buraco negro? Você pode ver na imagem. O buraco negro é um portal. Você tem um portal no domo elétrico, através de uma constelação. Esse portal vai estar ligado a um buraco negro. E se você passar por esse buraco negro, você sai do tempo, se você pudesse fazer isso. Então, se você passasse por ele, você sairia do tempo Cronos. Você iria para o Kairos. E aí, você estando no Kairos, o tempo passaria mais devagar para você. Entende? Então, se você passasse por um buraco negro, você sairia do tempo Cronos. E o tempo lá passa diferente. É por isso que no filme eles mostram que quando eles se aproximam de buraco negro, mas novamente dizendo, eu sei que lá eles estão baseando-se na teoria, estão mostrando nesse sentido. Mas a verdade por trás disso é que um buraco negro é um portal que tira você do tempo. Mas é claro que ninguém pode sair do tempo se não for por ele. Quem é ele? A porta. Quando ele falou, eu sou a porta, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele é a porta, significa que ele é a porta de algo, correto? Porque se existe uma porta, tem que haver uma estrutura, um confinamento. E ele é a porta de quê? Do cubo. Você só sai do tempo através dele. Por isso que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você não estiver nele, você não sairá do cubo. Você não sairá do tempo. Você será um habitante da Terra, como está escrito. E outro filme que fala sobre o cubo também, eu acho que eu até já falei aqui, é naquele filme do Transformers. Ele fala, no início do filme ele fala, antes do tempo começar, havia o cubo. Exatamente, porque o tempo passou a ser criado dentro do cubo. É o cubo de Kairos, depois o cubo de Cronos, para criar o tempo, entende? E aí agora, dentro do cubo de Cronos, que é de quartzo, será colocado o domo de quartzo, onde será criada a Terra, a holografia, que é a terceira dimensão aqui. E lá em Jó, esse domo é comparado com um espelho. Jó, capítulo 37, versículo 18. Podes, como ele, estender o firmamento, que é sólido como um espelho fundido? Então, esse domo de quartzo, onde será criada a holografia da terceira dimensão, como que o tempo é criado através dele? Você tem as águas primordiais exercendo um peso sobre o domo. Esse domo, que é de quartzo, ele tem a propriedade chamada piezoeletricidade. E o que é isso? A piezoeletricidade é a capacidade que alguns materiais têm de gerar eletricidade quando são pressionados ou comprimidos. Certos cristais, como quartzo e turmalina, geram uma diferença de carga elétrica em suas superfícies quando são deformados mecanicamente. Então, quando as águas primordiais exercem esse peso em cima do domo de quartzo, eles vão gerar a piezoeletricidade. E essa piezoeletricidade vai para o Sol central e ele vai gerar o movimento mecânico, que é a projeção do Sol, da Lua e das estrelas. O Sol e a Lua são ponteiros desse relógio que é a Terra. A Terra é um relógio. Eu já fiz vídeo sobre isso aqui. Então o Sol central projeta a holografia no firmamento. Entende? Que é o domo elétrico. E aí você tem as 12 constelações, que é como se fossem os números do relógio, e o Sol e a Lua como ponteiro. E é assim que é criado o tempo. E se sua mente
Você tem que entender uma coisa. Paulo fala para a gente se transformar pela renovação da mente. A sua mente tem que ser de quem está fora do tempo. Como assim? Você não pode ficar aflito com as coisas desse mundo. Porque você estando aflito ou não, o tempo continua correndo. Então por que ele fala eu sou? Porque ele é o agora, ele é o presente. No céu não existe tempo. Então a sua mente tem que ser uma mente espiritual. Por isso que ele fala que a gente tem que mortificar a vontade da carne pelo espírito. Então quem pensa em espírito não está ansioso, vive o agora plenamente. Nós temos que viver o presente. Essa é a questão. Mateus capítulo 6, versículo 27. E qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um palmo ao curso da sua vida? Entendeu aqui? Não importa o quanto você esteja ansioso, você não pode acrescentar um palmo ao curso da sua vida. Então esteja com a mente plena no presente, no agora. Não fique pensando em problemas. Não fique imaginando problemas futuros, porque se você imaginar isso, isso vai acontecer. Você tem que ter a mente plena no agora e crer, e como eu sempre falo, profetizar. Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, tudo que está relacionado ao tempo é carnal. Se você está ansioso, estressado, tudo isso aí, com pressa, tudo isso é algo do tempo, ou seja, é carnal. Se a sua mente fosse do espírito, você andaria sem se preocupar com nada, sem se preocupar com amanhã. Você não teria pressa de nada. É tanto que o próprio Salomão fala que há tempo para tudo debaixo do sol. Então vai fazendo as coisas gradualmente, vivendo o agora. Não pode se preocupar pelo amanhã. Pode ficar ansioso por nada. E para finalizar aqui, vocês sabem, como já disse aqui, que o firmamento é o código-fonte. Tudo que existe aqui precisa estar codificado no firmamento. Então, quem é que gera o tempo? Quem gera o tempo é Saturno. Saturno é o mesmo Cronos da mitologia grega. Eles mostram algumas verdades em mitologias. Aí você vê, mas você tem como se fosse apenas uma ficção, né? Como se fosse algo criado. Mas, apesar de ter várias vertentes, no meio de muitas mentiras, eles colocam algumas verdades. É por isso que na mitologia grega, Cronos, ele come os próprios filhos. Isso aí representa o quê? Se você está dentro do tempo, o tempo é linear. O tempo está passando e você está dentro desse tempo. Então tudo vai ter fim dentro do tempo. Por isso que fala que ele come os próprios filhos. Você nasce, cresce, envelhece e morre. O tempo não é eternidade. Então Saturno é quem gera o tempo Cronos. E você pode ver aqui, através do hexágono de Saturno, que representa o cubo. Então qual que é a mensagem? Se você está vendo esse vídeo aqui e você ainda não confessou o Messias, não reconheceu que ele é seu Salvador, faça isso. Quebre seu coração, porque no momento em que esse tempo, que é limitado, um tempo linear, que tem início, meio e fim, quando esse tempo acabar, aí não há mais salvação. É por isso que lá em Apocalipse é dito: ai da terra e ai do mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, pois lhe resta pouco tempo. Porque assim como eu falei no início, ele foi lançado dentro do tempo. Quando o tempo acabar, ele não existe mais, acabou para ele. Entende? E aí, se você se deixar iludir por esse mundo, você que tem a chance de herdar a eternidade, terá perdido ela. E você ficará também preso. Então é isso. Esse foi o vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like e que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Até o próximo.